Palavra do Senhor. Convido a todas a pôr de pé. Maravilhoso Deus, tributamos a Ti nossa adoração, nosso louvor por esta rica oportunidade. Já estamos na Tua casa, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, já dispuseram estar aqui. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam ainda chegar, Senhor, e os que estão em trabalho, em viagem. Guarda debaixo da Tua mão santa. Nós dependemos de Ti, Senhor, e Te louvamos por esse privilégio, por esta bênção. Vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, e dar-nos, Senhor, a Tua palavra com unção, para que sejamos fortalecidos na comunhão e no Teu poder. Assim pedimos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para cantarmos o hino de número 77. Convido aqui o pastor Roberto Cardoso para, junto com a igreja, louvarmos o hino de número 77. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos cantar, irmãos, alegremente. Guarda o contato. 77. Guarda o concerto, guarda a aliança com o teu Salvador. Glórias a Jesus. Toda a igreja, cantemos com alegria nessa noite tão boa, temperatura tão agradável. Estamos na casa do Senhor, estamos na presença do Senhor. Graças a Deus por esse período de oração, louvor. Logo mais estaremos também aprendendo com a palavra do Senhor. Vamos cantar. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glórias a Jesus, graças a Deus. Ainda 459, pastor Josias Bernardes, louvando ao Senhor com toda a igreja. 459. Cumprimento a amada igreja na doce paz de Cristo Jesus. Firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo,
não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Ainda, queridos, dando continuidade ao nosso momento de louvor, cantando o hino 176 de nossa harpa cristã, 175, com o nosso companheiro, presbítero Aristeu Gomes. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos amado e resgatado, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, viveis unido, pois sois remido, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificado, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Por isso estamos alegres, né, irmãos? Aleluia. Siga de oração, louvando ao Senhor. Hoje, pela nossa escala, congregação do Jardim Planalto, aqui o evangelista irmão Valdemar e os irmãos que vieram lá do Planalto. Aí está esses 4 irmãos ajudando aí a equipe. Muito obrigado, Deus abençoe e recompensa. Também do Campos Elíseos, os irmãos do Campos Elíseos, está ali o irmão Jesus, nossa irmã Ana Maída, o Claudinei não pôde vir, porque o lar dele foi enriquecido com mais um bebê, e vamos orar pela nossa irmã, e que Deus continue abençoando, justificando. Então está aí, irmão, mais alguém lá do Campos Elíseos? O irmão Jesus representando lá o nosso irmão Claudinei, Deus abençoe grandemente. Irmão Zé Benedito, lá do bairro do Pinhal, alguns irmãos também, só o senhor. Tem mais alguém? Está aqui o nosso, mais ali
os irmãos ali, irmã Rosângela e os demais ali, muito obrigado. Jesus abençoe e grandemente recompensa. Parque Hipólito de Expansão, o Adriano, conosco hoje, mais alguém, mais algum obreiro, mais esta caravana aí, esses 8, 9 irmãos aqui cooperando conosco nesta noite. Muito obrigado, Jesus abençoe grandemente. Alguém lá das congregações quer louvar o Senhor? Das congregações vier alguém que deseja louvar o Senhor? Não tem? Ninguém? A nossa irmã Ida canta depois? Então tá bom. Então pode preparar, manda o CD lá e prepara aí enquanto ela cantar, depois nós vamos contribuir. Então, ciclo de oração nessa oportunidade, louvando a Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer esse momento, aquele povo foi embora pra Sião. aquele povo foi embora pra Os diáconos tomando posição, enquanto a irmã Ida louva o Senhor, nós vamos contribuir
com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome. Aleluia, maravilhoso Deus. Glória a Jesus. Santificado é o teu nome, Pai. Aleluia, grande Deus. Senhor maravilhoso e santo. Aleluia, Jesus. Todas as vitórias Jesus conquistou, um exemplo a ser seguido por milhares, e no peito um sentimento de seguir a sua história, sua cruz. Ninguém conseguiu suportar. Meu mestre chorou, sozinho ficou. A noite estava triste e caminhava o Filho de Deus para a morte e salvação dos filhos seus. Sozinho e chorando, ele suplicava a Deus: se possível for, passa de mim este cálice, ó meu Pai. Em um alto preço ele pagou, lágrimas de sangue ele chorou, e naquela cruz todo o meu pecado ele levou e perdoou. E quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu, venceu e hoje está aqui para te abençoar. A tua bênção hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida ceifar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo. E com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer. Basta você crer. Olha só. E quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam: Jesus está vivo, a morte não pode segurar o meu rei. Ele venceu e hoje está aqui para te abençoar. A tua bênção hoje ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida cortar, porque Deus contigo está. Contigo está a vitória que Jesus conquistou na cruz. Contigo está a unção que tem poder pra tua vida transformar, e todo mal tem que sair. Contigo está autoridade e poder para vencer a resistência do inimigo. E com tua fé Deus fará o impossível pra você vencer.
basta você crer. Crer no Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Temos aqui os pedidos de oração em favor do pastor Bruno, em favor do irmão Edmundo Bredes, que está enfermo, em favor da irmã Helena Bredes, que passou por uma cirurgia. Oramos também pela presbítero irmão Laudeci, ele saiu do hospital, fez um cateterismo, está marcado uma cirurgia cardíaca para o dia 26 e pede as orações da igreja. Também eu peço oração pela irmã Marinete, lá de Curitiba, ela era aqui de Limeira, e recebemos a comunicação, passou por uma grave cirurgia, tirou, parece que 3 tumores, uma jovem senhora, 43 anos por aí, e vai começar as sessões de quimioterapia, e vamos apresentar ao Senhor, né? Sentiu mal, chegou ao hospital, o médico disse, olha, não opera agora por uma razão de centro cirúrgico, e encaminhou para 2, 3 dias, e quando abriu, olhando uma coisa, tinha 3 ou 4 a mais. Mas o Senhor é o dono da saúde, é o dono da vida, amém? Quantos mais precisam de oração? Convido a todos a estarem de pé, orarmos o Senhor. Convido aqui o irmão Benedito, José Benedito, para orar o Senhor, apresentando essas petições, e também dos irmãos que levantaram as mãos, e também orar pelo pastor Alexandre Locatelli, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz seja convosco. Levante assim as suas mãos bem alto assim, ó. Jesus, irmãos, já está aqui. Aleluia. Ele é o que passeia no meio dos 7 castiçais. Ele pode passar onde você está e tocar nas suas mãos, você ser curado, abençoado nesta noite. Oremos. Amantíssimo Deus, em nome de Jesus, teu amado Filho, que morreu na cruz do Calvário, Senhor, derramando ali o seu sangue precioso para nos redimir de todo o pecado. É em nome dele que oramos neste momento, Senhor, apresentando a Ti os pedidos de oração que foram mencionados. Ó grande Deus e Pai, em nome de Jesus, visita estes irmãos, Senhor, dando a vitória que eles precisam neste momento, Senhor, abençoando, meu Pai, restaurando a saúde. Deus eterno, em nome de Jesus, teus filhos, tuas filhas, Senhor, que estão com suas mãos levantadas agora, Senhor, Tu és aquele que passeia no meio da Tua igreja, oh meu Deus, estenda as Tuas mãos agora, começa a tocar, Senhor, começa a tocar nas enfermidades, começa a tocar, meu Pai, na coluna, no coração, oh meu Deus eterno, em nome de Jesus, faz isto, meu Pai, agora, para a glória do Teu santo nome. Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa também o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra, abençoa, Pai, cada coração, cada mente aqui nesta noite, dando-nos graças, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra, e o Teu nome, ó Deus eterno, ser mais uma vez glorificado, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, podem tomar assento. Graças a Deus, queridos irmãos, obreiros, louvamos ao Senhor Jesus nessa noite, por estarmos juntos mais uma vez, participando de mais um culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. Se estamos aqui, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus, né? Ele é a causa da nossa vitória, da nossa caminhada. Amados irmãos, quero agradecer também ao pastor Jurandir pelo convite para estar pregando a palavra de Deus nessa noite.
E sempre é uma tarefa bastante difícil, né? Porque estamos aqui na nossa retaguarda, grandes homens de Deus, que são conhecedores profundamente da palavra de Deus, mas humildemente vamos aqui meditar um pouquinho naquilo que Deus colocou em meu coração para juntos nós aprendermos ou aperfeiçoarmos o nosso caminhar na presença do nosso grande Deus. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14. Tiago, meio-irmão de Jesus, melhor, né? Capítulo de número 2, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, quando foi justificado pelas obras, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Temos aí uma palavra muito importante, muito interessante, maravilhosa e eu acredito bastante oportuna para os dias de hoje. Tiago foi meio-irmão de Jesus, como eu disse aos irmãos, porque Jesus só foi filho de Maria, mas não filho de José, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então ele não poderia ser um irmão completo de Tiago, porque Tiago foi filho de Maria com José. Mas eles tinham uma proximidade muito grande, eles viviam junto, cresceram junto, tinham uma amizade com certeza bem próxima, porque eram meio-irmãos. E certamente Tiago ouviu muita coisa de Jesus, embora no início a Bíblia parece demonstrar que Tiago não tinha aquela fé conforme depois ele adquiriu na sua jornada, mas depois ele acabou, né, irmãos, sendo um grande líder da igreja também naqueles dias. Ele foi assim aperfeiçoando, acabou crendo em Jesus, acabou realmente abraçando essa fé e se tornou, junto de Pedro, um grande líder da igreja.
Mas Tiago, ele tinha uma qualidade bastante interessante, porque nós observamos por essa carta que ele era muito prático nas suas palavras e era muito incisivo, né? Parece assim, se vocês observarem toda a carta de Tiago, que ele não tinha meias palavras, era uma pessoa assim que colocava a sua posição com bastante firmeza, com bastante convicção. Então, ele foi uma pessoa que deixou nessa carta alguns ensinos assim bem práticos e bateu assim com uma certa força nas coisas erradas. Os irmãos podem observar que toda a sua carta ele fala de uma maneira assim bem forte a respeito das obras e com uma certa insistência, mostrando muitos erros que certamente naqueles dias a igreja já estava praticando alguns. E Tiago trouxe um ensino aperfeiçoando os irmãos, chamando os irmãos para uma condição espiritual um pouco mais séria, um pouco mais correta, numa visão um pouco mais santificada, e trouxe então com as suas palavras, com os seus escritos, este sentimento. Você lendo, como disse já, a carta, percebe-se nitidamente, né, quando ele fala muito da língua, ele fala da sabedoria de Deus, ele fala das obras aqui, enfim, Tiago realmente foi uma pessoa bastante contundente. E amados irmãos, nós estamos aqui nessa passagem que fizemos a leitura, onde Tiago está preocupado com a questão da fé e das obras. Ele traz uma explicação aqui muito interessante para nós meditarmos juntos qual a importância destas duas coisas tão distintas e ao mesmo tempo que devem estar tão juntas: fé e obra. Hoje em dia, não sei se todos os irmãos vão concordar comigo, nós vivemos um período de um evangelho aonde se valoriza muito a fé, se fala muito de fé, né? Muitas mensagens, muitas pregações voltadas para a fé, porque realmente nos dias atuais vivemos um período que o próprio Jesus colocou uma questão perguntando se quando o Filho do Homem voltasse encontraria fé na terra. Então realmente há necessidade de nós pregarmos realmente sobre a fé, mas nós observamos que algumas correntes de pensamento valorizam demasiadamente a fé e, infelizmente, esquecem das obras. Incentivam os seus membros a crerem, mas não conseguem incentivar os seus membros a viverem a fé. E Tiago, já naqueles dias, passava por uma situação semelhante a essa, e trouxe uma explicação, irmãos, mostrando que é necessário que as duas coisas andem juntas, porque senão elas em si mesmas ficam mortas, elas perdem o seu valor. Hoje nós temos pessoas que, quando você ouve ela falar sobre fé, não estou falando de pregadores, estou falando de pessoas naturais, você parece que ela parece demonstrar que tem mais fé do que você. Tal é a sua eloquência, tal é a sua, às vezes até conhecimento dentro do meio religioso. Mas quando você vai analisar as suas obras, você chega à conclusão que não está ligando uma coisa na outra. Tem uma palavra muito eloquente de fé, um conhecimento muito grande, mas obras é uma pobreza extrema. Não há nada que justifique aquela fé falada, porque a fé, ela não tem valor quando ela é falada. A fé, ela tem valor quando ela é vivida.
quando ela é praticada. A fé falada, o próprio Jesus, quando estava aqui na terra e estava tendo ali um debate com os judeus, o próprio Jesus disse para ele: vocês me honram muito com as suas palavras. Isso aí eu já observei bem, mas o vosso coração está muito longe de mim. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que aquelas palavras não eram suficientes para convencê-lo. Porque Jesus não olha para as palavras, Jesus olha para o coração da pessoa. Eu posso enganar alguém que está ao meu lado com belas palavras, mas eu nunca vou conseguir enganar Jesus com as minhas palavras. Porque o olhar dele é diferente do meu. Então, Tiago, irmãos, preocupado com isso, começou a trazer um ensino interessante. Porque hoje a gente acompanha um pouco a mídia, e é necessário, né? Não que nós ficamos envolvidos com o mundo, mas o crente ele precisa estar atualizado com as coisas também. Isso não é pecado, desde que você saiba como olhar, como analisar as informações. E hoje a gente observa que as pessoas que dizem que têm fé, têm uma vida totalmente contrariando a palavra de Deus. Por exemplo, esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que uma determinada irmã, que era de uma determinada igreja, ia ser mestre-sala do carnaval. Ia ser aquela, eu nem sei falar direito, mas é aquela mulher que fica com a bandeira lá. Porta-bandeira, né? Pronto. Eu falei, como que pode uma irmã que diz que tem fé e sair no carnaval carregando, dançando um samba, uma porta-bandeira? Aí esses dias uma outra que é evangélica vai posar nua. Eu disse, como é que pode uma pessoa que se diz evangélica, que se diz de uma igreja, que diz que tem fé, que crê em Deus, posar nua? Eu pergunto aos irmãos, essa fé está condizente com as obras? Essa fé, ela é verdadeira? E isso vai tomando uma proporção na mídia tão grande, que os crentes, alguns mais fracos, vão fazendo uma interrogação na cabeça assim: será que eu estou certo andando do jeito que eu estou andando? Porque isso é tão forte, isso vai contaminando, isso vai envolvendo, isso vai mexendo com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso entendimento, com a nossa vida espiritual, que aqueles mais fracos, irmãos, começam a colocar em dúvida se a maneira como eles estão se comportando está correto. E eu poderia falar aos irmãos vários outros exemplos de pessoas que dizem ter uma fé tão grande, mas que não condiz em nada com as suas obras. E como eu disse aos irmãos, Tiago, ele chega começando esse assunto dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Duas perguntas. De que aproveita? Qual é o valor? Qual é a verdadeira realidade de uma pessoa dizer que tem uma grande fé, mas não ter nenhuma obra? A sua fé só pode salvá-lo? Porque alguns já vão lá para aquele versículo que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então só crendo já está bom, está escrito. Mas irmão, a Bíblia é feita de um versículo só? Se fosse assim, não precisava escrever tantos versículos, tantos capítulos. Qual o cuidado de Deus em deixar tantos ensinos para nós? Porque só a fé é impossível de salvar. A fé é apenas uma porta de entrada, é um começo, é um início para você chegar a Deus.
Se eu pregar aqui hoje e fizer o apelo e vir uma pessoa aqui e dizer, eu creio em Jesus Cristo, aceito Ele como Salvador, muito bem. E a partir de amanhã aquela pessoa voltar a viver tudo que ela viveu, que ela estava vivendo. Eu pergunto aos irmãos, ela é salva ou não? Não. Porque ela demonstrou uma grande fé aqui naquele momento, mas depois ela voltou a praticar tudo aquilo que ela deveria deixar de praticar. Então aquela fé não foi suficiente para salvá-lo. E o que está dizendo aqui o nosso irmão Tiago é dizendo que a fé não tem valor se não tiver obras. Aí ele dá um exemplo. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Note bem, olha a comparação que ele faz. A irmã está passando uma necessidade, está precisando de comida. Eu estou lá na minha casa cheio de comida lá, cheio de mantimento, a minha despensa está cheia. E a irmã vem até mim e diz, ô pastor Alexandre, o senhor podia arrumar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão para mim, que eu estou passando fome, estou necessitada. E eu falo para a irmã assim, Deus abençoe, irmã, vá em paz, Deus vai encher a sua barriga, Deus vai encher tudo lá. Eu pergunto, eu resolvi o problema da irmã? Resolvi, irmãos? O que é que o apóstolo quis dizer? Que eu falar para a irmã isso ou aquilo, não resolveu o problema. Não completou. Não teve sentido nenhum. Então também a fé, quando ela é só falada e ela não tem obras, ela também não tem sentido. Ela não resolveu. Ela não foi a questão principal. Então ele usa esse exemplo dizendo que isso não resolveu o problema da pessoa. Para afirmar que a fé sem as obras, ela não tem valor. Assim também a fé, versículo 17, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quer dizer que se eu creio em Jesus, tenho uma fé muito grande, mas não tenho as obras, eu anulo a minha fé. Eu vou matando a minha fé. Ela vai perdendo a sua identidade, a sua veracidade, a sua verdade. Ela vai ficando sem valor. Então é preciso sempre que a fé seja acompanhada das obras. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando Jesus estava ensinando ali o sermão da montanha, ele falou de um fato interessante. Eu vou até ler aqui para os irmãos, capítulo 7, pode abrir aí, versículo 24. Olha o que Jesus diz nesses versículos, quando ele está ensinando sobre a importância de ter obras. Diz assim a palavra de Deus, 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre... Observaram aí, irmãos? Todo aquele que ouve as minhas palavras e crê e pratica, assemelhá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse pratica aí são as obras. Eu ouço a palavra, creio nela, como ela e não pratico, aí eu caio no versículo seguinte. Vamos ver o seguinte? Olha aqui, lá no de número 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem
que edificou a sua casa sobre... Percebeu, irmão? Quando eu ouço a palavra, quando eu como a palavra, quando eu creio na palavra e começo a praticar a palavra, eu estou edificado sobre a rocha. Eu sou homem prudente, eu sou homem abençoado por Deus, eu sou homem firme, eu sou um homem, ou os irmãos, ou nós somos homens que realmente somos agraciados por Deus. Mas quando ouvimos a palavra e não a cumprimos, somos comparados como aquele que edificou a casa na areia. Alguém aqui já edificou a casa na areia? É perder tempo. A primeira chuva, a casa cai. A primeira dificuldade, a primeira luta, o primeiro problema, a casa desmorona, cai, se acaba. Mas quem edifica a casa sobre a rocha, pode vir o que for, ele permanece firme, ele permanece seguro, ele permanece crente, porque ele está edificado sobre a rocha. Mas o que é edificar sobre a rocha? É cumprir a palavra. Porque a partir do momento que você vai cumprindo a palavra, você vai criando raízes no reino de Deus. Você vai se aprofundando na presença de Deus. Você vai alcançando graça de Deus, unção de Deus. E aí você vai se fortalecendo espiritualmente, porque o Espírito de Deus vai tomando conta da sua vida. E aí nada vai te abalar. Por isso que o salmista Davi dizia aquelas palavras bonitas, porque ele ouvia a palavra e praticava a palavra. Ele tinha fé, mas ele também tinha obras. Voltando para aquela explicação que Tiago estava nos dando, ele faz, talvez alguém não estava ainda convencido, eu percebo que ele fica citando vários exemplos. Aí ele diz no versículo de número 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Duas situações. Um tem fé e o outro tem obras. Aí ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vamos exemplificar isso daí. Eu quero fazer uma casa. Preciso de um pedreiro. Aí eu comento com alguém, olha, eu precisava de um pedreiro. E aí aquela pessoa diz, não, eu sou pedreiro. O senhor está precisando de um pedreiro? Eu sou pedreiro. Ah, o senhor é pedreiro? É porque eu estou querendo construir uma casa. Não, fique tranquilo, eu sou pedreiro. Eu resolvo o problema do senhor. Muito bem. Aí eu digo para ele, o senhor poderia me mostrar uma casa que o senhor fez para mim ver a qualidade do seu serviço? Uma casa, um sobrado, alguma coisa? Aí ele coça a cabeça assim, então, é que eu não fiz ainda nenhuma casa. Não fez nenhuma casa? Não fiz nenhuma casa. Você poderia me mostrar então, um muro que você fez, para mim ver se você faz no plumo, se está bem rebocado, bem acabado? Então, eu ainda também não fiz nenhum muro. Uma calçada então, você poderia me mostrar uma calçada, bem, para mim ver ali se está bem alinhadinho, o acabamento está bom? Então, eu também não fiz nenhuma calçada. Eu pergunto aos irmãos, esse camarada é pedreiro? Ele é pedreiro? Assim o irmão Tiago está dizendo, se eu falo que eu sou crente, se eu falo que eu creio em Deus, e alguém chega para mim e fala assim, deixa eu ver as tuas obras, deixa eu ver se você é pedreiro, e eu falo para ele, ah rapaz, eu não tenho nenhuma obra não. Mostra para mim as tuas obras, que aí eu vou acreditar que você tem fé.
te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem testifica da fé é a obra. É através da obra que eu consigo mostrar para alguém, ou para Deus, ou para o inferno, para quem quer que seja, que realmente eu creio. É quando eu tenho obras. Vamos dar um outro exemplo aqui. Se Judas ressuscitasse hoje, e nós chegássemos para Judas e disséssemos assim: Judas, mostra para mim, prova para mim que você crê em Deus. O que é que Judas ia contar para nós, irmãos? Como ele ia mostrar para nós que ele realmente acreditava em Deus? Agora, se nós chamássemos Paulo ressuscitasse, e eu chegasse para Paulo e dissesse: Paulo, prova para mim que realmente você acreditava em Deus. Teria obras, irmãos? Paulo teria as obras para contar, para mostrar que realmente ele acreditava em Deus, em Jesus? Judas não tinha obras, mas Paulo tem as obras. Então eu só consigo mostrar que a minha fé é verdadeira, é genuína, é real, quando ela está acompanhada das minhas obras. E ele continua dizendo. Agora ele fala uma coisa aqui tão forte, que eu tenho até temor de falar o que ele fala aqui, porque é muito forte. É muito forte o que ele fala aqui. Ele faz uma comparação aqui tremenda. Ele diz: tu crês que há um só Deus? Quantos crê aqui que há um só Deus? Quantos crê? Todos nós, né? Aí olha o que ele diz: fazes bem. Só que eu quero dizer mais uma coisa: também os demônios o creem e até treme, estremece. Você acha que crer é muita coisa? Mais ou menos ele está dizendo isso. Você acha que crer é muita coisa? Eu quero contar para vocês que tem um tal de Satanás aí, que crê muito mais do que todos vocês juntos. E ele só não crê não, ele fica tremendo de medo, porque ele deve ter um medo lascado de Deus, né, irmão? Ele esteve lá, ele andou junto, ele participou daquela glória, ele viu todas aquelas coisas, ele sabe muito bem do poderio de Deus. Às vezes nós não trememos, mas ele treme, de tanto que ele crê. Mas por que Tiago fala uma coisa tão pesada como essa? Logo em seguida ele dá a resposta. Porque o que resolveu Satanás crer tanto assim? Ele é salvo, irmão? Satanás é salvo? A fé dele resolveu? Está lá. A fé dele não resolveu. Por quê, irmão Alexandre? Porque a fé dele não veio acompanhada de obediência, irmão. Cadê as obras dele? Cadê a obediência dele? Então, o escritor, nosso irmão, está explicando que para que nós tenhamos uma fé realmente genuína, agradável a Deus, ela precisa estar acompanhada das nossas obras, da nossa obediência, do nosso temor. Aí no versículo de número 20 ele diz: mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Os irmãos percebem que ele vai insistindo, irmãos, porque isso que eu estou falando talvez seja de fácil entendimento para os irmãos, mas tem muitos hoje aí, e quando você sair daqui você vai deparar com muitos que falam de uma forma com você, de uma fé tão grande, irmãos, mas não tem a essência. Isso não pode te confundir mais. Nós não podemos
nos deixar ser levados por esse caminho de um evangelho morno, um evangelho sem identidade, um evangelho fraco, um evangelho misturado com pecado, com mundanismo, com iniquidade. Porque se nós entrarmos por esse caminho, logo, logo, a nossa fé também não terá mais sentido para Deus. Temos que ser forte, temos que combater contra isso. Por mais quantidade de pessoas existam defendendo essa tese, nós precisamos permanecer naquilo que fomos ensinados, que aprendemos de Jesus, que aprendemos com Ele. Precisamos continuar valorizando as obras, para que o Senhor possa também se agradar de nós. Aí ele vai para o caso de Abraão, e ele diz: porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Pergunta aos irmãos, se aquele dia cedo, ou o final do dia, não está muito claro ali na Bíblia, que Deus chegou a Abraão e disse: Abraão, pois não, Senhor. Abraão, eu quero que amanhã você vá até o Monte Moriá, leve lá todos os apetrechos para oferecer sacrifício, e leve junto o teu filho Isaque, e oferece-o a mim lá naquele monte, amanhã, Abraão. Eu pergunto aos irmãos, se Abraão acordasse no outro dia cedo, em vez de acordar bem de madrugadinha, acordasse lá para as 10, e pensasse bem, e dissesse assim: quer saber de uma coisa? Eu esperei 25 anos para ter esse filho, e agora eu ir lá matar ele? Não vou não. Não vou não. De jeito nenhum. Deus vai ter que me perdoar, porque eu não vou fazer isso. Eu pergunto aos irmãos, a fé de Abraão ele alcançaria a graça que ele alcançou diante de Deus, de ter a sua fé valorizada, de ter as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, de Deus falar para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Eu pergunto aos irmãos, ele seria justificado se ele tivesse ficado dormindo na casa dele? Seria? O que foi que fez com que Deus selasse realmente aquela obra, completasse aquele trabalho que ele queria, firmasse o plano de salvação que ele queria? Não foi a atitude de Abraão acordar de madrugada, pegar o seu filho, pegar o cutelo, pegar a lenha, pegar os moços, sair em direção àquele monte, caminhar um bom tempo. Quando chegou ali no pé do monte, disse para os moços: vocês fiquem aqui, eu vou subir com meu filho, vou adorar e vou voltar aqui de novo. O que fez com que Abraão fosse justificado foi só a fé? O que fez foi a obediência, foi a obra realizada, irmãos. Quando existe obra, quando existe obediência, então a fé, ela se fortalece, a fé se desenvolve, Deus opera, Deus nos dá crescimento, a nossa fé aumenta, nós temos experiência com Deus, porque estamos obedecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Ser amigo de Deus, irmão,
Aqui na terra, quando a gente tem um amigo ilustre, a gente já fica assim com o peitinho um pouco estufado, né? Porque somos amigos de uma pessoa ilustre. Mas Abraão alcançou, através da fé e das obras, um testemunho de ser chamado amigo de Deus. Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. Abraão é meu amigo. E você sabe como que é um relacionamento entre dois bons amigos, sabe ou não sabe? Não existe segredo entre os amigos. Não existe traição entre os amigos. Não existe inveja entre os amigos. Não existe nada que um não faça pelo outro. Oh, glória a Deus. Mas o que levou Abraão a chegar a essa condição diante de Deus? Fé e obra. Fé e obra, meu irmão. Precisa que as duas coisas caminhem juntas, para que alcancemos realmente um testemunho agradável a Deus. E no versículo de número 24, ele finaliza, depois ele até continua, mas eu parei por aí. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então ficou claro nessa noite, irmãos, que nós precisamos ter as obras conosco? Obra. O mundo vai conhecer que você é de Deus quando ele vê obra em você. Jesus disse: vocês serão identificados como os meus discípulos se vocês amar uns aos outros. O que é o amor? O amor gera as obras. Quando eu amo, eu tenho obras. Quando eu creio na Bíblia, Jesus disse: aquele que crê em mim. Mas quando Jesus disse aquele que crê em mim, em outro lugar também, ele disse que ele é a palavra. Então quando eu creio em Jesus, eu creio na palavra. É automático. Se você diz que você crê em Jesus, você crê na palavra. Você não tem como crer em Jesus e não crer na palavra. Aí em seguida ele diz: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Cumpre a minha palavra. Guardar é cumprir. Então não tem como desprender uma coisa da outra, meus amados irmãos. Fé sem obras é morta. Mas uma fé com obras agrada a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, pelo que Deus para si o levou, trasladou. Por quê? Por que que Deus levou Enoque? Porque Enoque andava com Deus, porque Enoque amava a Deus, porque Enoque alcançou testemunho que agradara a Deus. E lá está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Enoque tinha fé, mas Enoque também tinha obras. Aí ele agradou a Deus e Deus o tomou. Isso é um exemplo da igreja. É uma figura da igreja. A igreja que agrada a Deus, a igreja que crê e a igreja que tem obra, é a igreja que vai subir. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai ficar aqui não, irmão. Você não vai ficar aqui não, irmão. Creia, pratique as obras de Deus, que você vai subir. Jesus vai levar você para o céu. Ele não vai te deixar aqui não. Que Deus abençoe, amada igreja. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Pastor Jurandir está pedindo para nós convidarmos os irmãos que queiram receber uma oração nessa noite. Colocar sua fé em prática, meu irmão. Venha à frente aqui, nós estaremos orando, pedindo a bênção de Deus em teu favor. Talvez você está com problema de saúde, talvez você está com problema na sua casa, de emprego, financeiro, espiritual. Talvez você quer um avivamento para a sua alma, talvez você queira alguma coisa que está lhe incomodando. Eu não sei, mas o Senhor Jesus, Ele sabe. Venha à frente, nós vamos orar por você.
nós vamos interceder, vamos colocar, isso é obra, irmão, tá vendo, ó? A pessoa, quando ela toma uma decisão de sair do seu banco e vir aqui, ela está dizendo para Deus: a minha obra aqui, Deus, eu estou crendo, eu estou vindo para frente, eu estou acreditando naquilo que, estou dando passo, meu passo, é crer, é orar. Quando eu jejuo, eu estou crendo. Quando eu estou orando, eu estou crendo. Quando eu estou santificando, eu estou crendo. Eu estou mostrando as obras na minha vida. Glória a Deus. Isso não é errado, irmão, isso é bênção. Vir à frente, receber oração, isso é bênção. Isso não é perdido, não, porque Jesus é maravilhoso, Ele está aqui para abençoar. Tem um pedido de oração aqui, peço oração em favor de Maria José de Melo, que irá passar por uma cirurgia, que Deus venha estender as suas mãos. Nessa oração, então, nós vamos apresentar essa irmã. Feche os teus olhos, meu irmão. Irmão Alexandre não tem condição de fazer nada pelos irmãos, viu? Os irmãos vieram aqui porque Jesus, que você crê, Alachuri Mikanda Labachuri Mikai. Udikamanassuri Mikanda Labachere Mandarabachai. Ali Kamassuri anda lá Shuri Mikanda Labasudi Kanda Labaseri Andama. Alansuri Mianda Labachuri Mikalabasaya Mandarakatamas. Esse Jesus, Salai Shuriaya, esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós acreditamos, Ele sim vai tocar na tua vida nessa noite. Ele vai tocar, Alabá, Sudekaya, Decalabasu, Decanta, Labachuricanda, Labasaia, Ricalamanaias, vai Libachura, manda lá, subir, Alaia, neva, subir. Vai falando com Deus aí, meu irmão. Vai falando, vai. Abre o teu coração, Alabachuri, Mikanda, Alabassúria. Abre o teu coração, abre o teu coração. Conte para Ele a sua necessidade. É você que Ele quer abençoar. É você, é na tua vida que Ele quer operar nessa noite. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Oh, amado Deus, aqui estão os teus filhos que vieram à frente, acreditando na tua palavra, crendo na tua palavra. Oh Senhor, em nome de Jesus, vai tocando agora, vai Senhor tocando, vai Senhor visitando os teus filhos nesse momento, dando a vitória que cada um está precisando. Senhor, toca, se é na saúde, toca, se é na vida financeira, coloca a tua mão, se é na vida sentimental, coloca a tua mão, Senhor, se é espiritual, renova nessa noite, pelo teu poder e pela tua palavra. Pai bendito, peço esta bênção a Ti, em nome de Jesus, em favor de todos os Teus, para a glória e honra do Teu santo nome. Cante comigo, meu irmão. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. É o valor da fé. Quantos foram confortados pela palavra? Aleluia. Receberam a palavra, fortifica a fé e receba a vitória e a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Quinta-feira, noite da vitória, com as congregações Jardim Santo André e Jardim Santa Adélia. E no próximo terça-feira, congregação Copernicus Vanessa, Senador Vergueiro e Jardim Amparo. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. Nesse final de semana temos trabalho no Centro Evangelístico e também lá na Balsa.
Todos são convidados a estar em nome de Jesus. Pastor Joel nos abençoando e nós louvando ao Senhor. Lembrando que dia 12 de junho tem o jantar do encontro de casais e de 13 a 15 a ministração aqui no Templo Central com os pastores Anísio e a irmã Marinice, lá na cidade do Rio de Janeiro. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida.